antigo tempos, poderiam falar isso, né? Antigos tempos, porque quando ele morreu, começou uma nova era. Por isso que muitas vezes os que não são tão velhinhos como eu, se vissem cartas, naquele tempo começava aos 10 dias do mês e tal, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre colocavam isso. Hoje não, só coloca aos primeiros dos dias e tal, não falam mais em Cristo. Por quê? Porque a própria palavra dele já está escrito: nos fins dos tempos se apostatarão. Hoje nós não estamos mais com aquela paciência que se diz no Salmo 46. Nós queremos as coisas para já. Quando nós pedirmos e demora um pouco, já nós não queremos. Já não vou mais naquela igreja. Aquele pastor é fraco, lá não tem milagre, lá não tem o quê. O milagre é nós estarmos vivos. O milagre é nós estarmos glorificando ao Senhor. Porque o dia de amanhã é dele. Só ele que sabe. Se ele achar graça no nosso temor a ele, do jeito que nós estamos glorificando ele, alguma coisa sobra. As migalhas do Senhor é muito mais do que o tesouro do homem. Então nós precisamos de toda maneira sempre estarmos com ele, seguindo os caminhos dele. Olha, são coisas que muitas vezes nós precisamos falar: será que é assim mesmo, Senhor? Porque que servo sou eu se eu quiser toda hora fazer a minha vontade? Que seja feita a sua vontade. Nós falamos assim que nosso Senhor Jesus Cristo foi o único obediente nesse mundo. Porque de toda maneira, em toda hora, quando ele se achava meio assim, ele fala: eu vou orar para o Pai. Não é isso? Ele mesmo fala assim: eu estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Mas vocês abram o normal, vocês já sabem. Alguém vem aqui orar pelas nações, depois vem orar pelos objetos, depois ora pelos enfermos. Nós precisamos orar por um enfermo, que em todos os lugares tem enfermo. Mas hoje nós vamos falar sobre ser servo. Como é que ser servo? Espero que entre nas mentes de vocês, entre nós, para cada vez nós sermos servos. Mateus capítulo 20, versículo 27. Amém? Mateus capítulo 20, versículo 27 diz: e qualquer que entre de vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Tiramos por uma ideia assim, grande. O presidente da república é o maior de todos, mas ele tem que ser nosso servo. Ele precisa servir nós, e se não houver uma direção, nós iríamos sair-se mal. Porém, primeiro, é escravo dos homens. Nós temos que ser escravos, ser humilde. Gálatas capítulo 3, 28 diz assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não vamos ser o juiz aqui. A palavra diz que só tem um legislador e um juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta, eu não vou consertar ninguém falando se ele bebe, se ele fuma, se ele anda por aí. É o Espírito Santo que na vida dele, eu não sei se Deus fez ele para ser um mulambo na vida, e a minha vontade é que ele seja salvo. Não sei se Deus já fez ele: olha, querido filho, você vai ser um mulambo, mas eu te amo, eu vou deixar reservado para você uma casa lá no céu. Não sei. Então por que eu vou falar mal dele? Eu não quero estar no lugar dele, né? Servos dos reis. Mateus capítulo 18, 23 diz: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei
que quis fazer conta com os seus servos. No 22:13 diz: disse o rei ao seu servo: lança-o nas trevas. Lança-o nas trevas é aqueles que o rei foi fazer conta e ele de maneira nenhuma conseguiu se preparar e demonstrar para o próprio rei que ele era um servo útil, produtivo e agradável. Mas como nisso não faz, então é a mesma coisa que nós. Será que nós estamos sendo produtivos? Será que nós temos um servo agradável aos olhos do Senhor? Ou seremos um inútil que Ele vai dizer: distante de mim, fora, não quero nem ver. Nem adianta você pedir, porque você pede uma coisa e faz outra. Servidores públicos, não é só esses que são comandados pelo governador, pelo presidente, ou pela prefeitura, que são servidores públicos. Nós somos servidores, porque nós temos que servir o público. João capítulo 18, versículo 18. Ora, estavam ali os servos e criados que tinham feito brasas para se aquentar, porque fazia frio, e com eles Pedro, que também estavam com eles. Cuidado com certos servidores que estão servindo a outras coisas. Pedro se chegou àquela depois eu vou pedir uma para ele dessa fogueira para se acrescentar e também se misturar com aquele povo que estava crucificando ao Senhor, que não estava, porque ali, naquele tempo, ele foi reconhecido 3 vezes, porque o nosso tipo é diferente, nós somos diferentes, pelo nosso rosto o pessoal já sabe que nós somos cristãos. Segundo Pedro capítulo 2:19 diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se eu andar muito nos botecos, as pessoas vão começar a fazer chacotas. Não, rapaz, não porque você é isso, porque é aquilo, e muitas vezes, ao contrário de eu transformar eles, vão me transformar. Eu começarei por fraqueza minha entrar nos caminhos dele. Por isso que estavam aqui, ó. Eles são servos da corrupção. Eu acho que tá bom, e tá bom mesmo. Eu garanto, eu sempre falo, o mundo dá graça. Se você gastar 10 reais numa garrafa de cachaça aí e contar umas piadas, você vai amontar um bocado de gente para ouvir suas anedotas. Mas é fácil ir para o inferno. O inferno é muito maior ainda, porque vão ser queimados muita gente, né? Mas a dificuldade é nós suportarmos a chacota. Ah, porque somos santarrão, é porque esse quer ser direitinho. E engraçado que o nosso povo vê o nosso passado, vê que aquele lá foi bêbado, maloqueiro, matador, tudo eles falam do passado. Mas Deus vê dali para frente como podemos ser úteis nos caminhos do Senhor. Todos os discípulos de Cristo, você está vendo, são os servos. Apocalipse 19:5. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Vocês já viram muitas pessoas que acham que são servos do Senhor? Vão na igreja e a cantora ou o cantor está se esgoelando ali e eles só ali olhando, parece que estão torcendo que a pessoa erre para darem risada, ao contrário de irem junto, louvando junto, porque eu tenho demonstrado que antigamente, quando você chegava, os peregrinos judeus chegavam em certo lugar, eles pegavam muitas madeiras para fazer fogo, que o fogo demonstrava para o Senhor, quando Deus olhava para baixo e via aquela fogueira e lembrava assim: ah, meu povo está se lembrando de mim fazendo essa fogueira para chegar às minhas narinas. Hoje você não